Vídeo de hoje algumas reportagens. Eu peguei 3 matérias de órgãos da grande imprensa, tá, para exemplificar como eles estão tentando, digamos assim, boicotar ou tentar diminuir o alcance e o poder das manifestações democráticas do dia 7 de setembro. E por que eu estou falando isso? Na minha interpretação, tanto vai 90% da imprensa, como alguns membros aí do establishment, e aí a gente pode entender Congresso, Judiciário, eu fico com a sensação que eles estão com medo do tamanho dessa manifestação pacífica e democrática do dia 7 de setembro. E por que eu digo isso? Eu vou mostrar aqui algumas evidências para vocês que, para mim, na minha interpretação, fica claro como eles estão tentando assustar e como eles estão tentando sabotar que essa manifestação tenha o gigantismo e promete que vai ter. Tá? Então, eu vou pegar aqui a primeira reportagem, vamos pôr aqui a imagem. Essa aqui é da Folha de São Paulo. E você vê isso aí reverberar em outros veículos também, Estadão, Veja, enfim, Globo, tá em todos, tá bom? Então eu peguei um de cada para exemplificar. Então nesse aqui diz o seguinte: grupos rivais disputam a Avenida Paulista no 7 de setembro com manifestações pró e contra Bolsonaro. Bom, aqui, para começo de conversa, o pessoal da direita já havia solicitado muito antes dos manifestantes da esquerda a ocupação da Paulista, a ocupação democrática. É claro que os esquerdistas fizeram isso, na minha interpretação, para gerar manchete, porque eles sabem que eles não vão conseguir. Aliás, já foi determinado, né, que no dia 7 de setembro é a manifestação de direita. E por que cria-se essa manchete, cria-se todo esse bafafá? Porque como todo mundo sabe que o público da direita são formados predominantemente por famílias, pais, filhos, avós. Então, quando você fala grupos rivais podem se encontrar na Paulista e estão disputando espaço, aquele cidadão de bem pacífico pode se assustar. E em se assustando, ele acaba não indo. Então, isso é na minha interpretação, tá bom? É uma forma de tentar fazer com que alguns desistam com medo de que possa haver conflitos, enfim, embate, confusão, tá? Então, e isso de cara pra mim já fica nítido. Paulista pro dia 7 já é da direita. Já estava combinado há muito tempo. Então não caiam nisso, tá bom, pessoal? Não vai ter risco de disputa, de confusão entre esquerda e direita, porque dia 7 de setembro é da direita, tá? A esquerda pode fazer em São Paulo? Pode. Tem milhares de outras avenidas. A Paulista especificamente já está reservada. Então não vai ter confusão, não vai ter nada. Aliás, né, por falar em confusão, eu faço. É uma pergunta, reflitam aí. Pensem e se vocês tiverem uma resposta, coloquem nos comentários. Pense nos últimos 20 anos. Manifestações da direita que terminaram em confusão, depredação de patrimônio público e privado, confronto com a polícia, sujeira nas ruas, pancadaria, enfim. Tente lembrar alguma manifestação da direita que aconteceu alguma dessas coisas. Se vocês lembrarem, coloca nos comentários. Agora, o outro desafio. Nem é tão desafio assim, porque isso é moleza. Pegue manifestações da esquerda. Vários, né? Existem várias. Desde das manifestações de sindicatos até MTST, MST, etc. Quantas manifestações da esquerda você não viu? Depredação de patrimônio público e privado, confronto com a polícia, baderneiros quebrando vidraças, agências de banco. Quantas da esquerda vocês lembram que não teve isso? Coloque nos comentários. Então, isso é apenas para uma reflexão. Tá? O perfil de quem é da esquerda, o que caracteriza as manifestações da esquerda e o que caracteriza as manifestações da esquerda nos últimos 20, 30 anos. Tá? Então, reflitam e coloquem nos comentários. A próxima reportagem que eu quero mostrar para vocês. Moraes manda bloquear Pix de investigado por organizar ato antidemocrático. Bom, o que eu começo lendo as reportagens da grande imprensa, lendo as manchetes, lendo o texto das reportagens, qual que é o sentimento que eu fico, a impressão que eu fico? Que eles querem nos vender a ideia de que tudo que vem da esquerda, principalmente as manifestações, pasmem, a esquerda propaga verdades e amor, enquanto a direita propaga ódios e mentiras. Quando eu li essa reportagem, quando eu vi essa manchete, não precisei nem ler a reportagem, quando eu li a manchete, que o Moraes manda bloquear Pix de organizador de atos, o que eu pensei? Cara, na época dos governos petistas, MTST, MST, CUT, cara, todos esses movimentos de esquerda eram patrocinados com dinheiro público.
Mesmo assim, você viu o STF tentando asfixiar de alguma maneira esses movimentos que terminavam em pancadaria, em destruição de patrimônio, agressão às instituições. Para vocês verem a gente tem um peso, duas medidas. Em 2014, uma sessão no STF teve que ser suspensa porque o MST estava lá em frente tentando invadir fisicamente o Supremo Tribunal Federal. E a sessão teve que ser interrompida. Aí eu te pergunto, alguém foi preso? Algum dos manifestantes foi preso? Zero. O líder foi preso? Zero. A imprensa falou que foi um ataque a uma instituição democrática que poderia colocar em risco a democracia? Ninguém. Zero. Então, quando a gente começa a ver essas coisas, o que a esquerda faz, o modus operandi e a truculência que basicamente caracteriza quase todas as suas manifestações, e a passividade, o verde e amarelo, o patriotismo das manifestações de direita, e quando você vê uma sendo asfixiada financeiramente e com prisões, que é a da direita, e a da esquerda simplesmente se relativizando todos os crimes que cometem. Depredação de patrimônio público, privado, confronto com os policiais. E aí não acontece absolutamente nada. Nenhuma prisão, nenhum sufocamento financeiro, nada, zero. Então percebam que nós, como cidadãos comuns, lendo essas coisas, interpretando a realidade que está à nossa frente, como é difícil de engolir, como a direita é tratada, mesmo seguindo as leis, mesmo sendo civilizada, indo família se manifestar, e aí comparando com a esquerda, quer dizer, o tratamento é muito desigual. E não é à toa que a população está ficando revoltada. Eu acho que as instituições deveriam sim fazer autocrítica e, no caso da justiça, de fato, de uma vez por todas, colocar as vendas nos olhos. O processo não pode ter capa. Ele não pode ser enviesado ideologicamente. Se é de esquerda, passa-se o pano, né? Enfim, se é de direita, é o rigor da lei máxima e tal. Isso não pode acontecer. A lei tem que ser igual, justa, para termos justiça, tá? Essa é a percepção de um cidadão comum, que não é formado em direito, mas que entende que a justiça tem que ser justa, imparcial, célere em todos os casos, tá? Então essa é a minha percepção. E a outra reportagem que eu queria mostrar para vocês: impeachment de Moraes é combustível para a manifestação autoritária de 7 de setembro. Isso aqui é do Estadão. Pessoal, manifestação autoritária de novo. A gente está indo para as ruas para fortalecer a democracia. O que a gente quer é que as instituições funcionem de fato, que não se tenha mais corrupção no Brasil, que a justiça seja independente, imparcial, com venda nos olhos, que o Congresso não boicote por boicotar o Executivo, que o Executivo não compre a consciência do Congresso via mensalão, via petrolão. É por tudo isso, é por essas pautas que nós estamos sempre, constantemente indo nas ruas, de maneira ordeira. A gente não quebra uma vidraça, a gente não destrói a agência, a gente não briga com o policial, pelo contrário, os cidadãos ficam batendo foto com os policiais. Quantas e quantas vezes a gente não vê família batendo foto com os policiais? O pessoal vai de verde e amarelo, não tem sujeira nas ruas, não tem nenhuma confusão, o pessoal vai nos trens, não tem depredação de trem, o transporte público fica em ordem, no dia seguinte a cidade está prontinha para trabalhar. Vocês percebam a diferença? E eles querem rotular esse tipo de manifestação como sendo autoritária. Meu Deus do céu, onde isso é autoritário? Isso é mais do que democrático. A democracia prevê manifestações e é obrigação de um democrata se manifestar civilizadamente, respeitando as leis. Isso a gente vê nas manifestações de direita, que é rotulada como autoritária. E a gente praticamente nunca vê nas da esquerda. E a imprensa sempre defende a realização das manifestações da esquerda e sempre passa um pano para os vandalismos que eles fazem. E sempre quando eles partem para cima dos policiais, a imprensa sempre dá o ponto de vista do manifestante apanhando dos policiais, mas nunca mostram que eles partiram primeiro para cima dos policiais que estão simplesmente revidando os ataques. Muitas vezes é isso que acontece. E quase sempre é dessa maneira que a imprensa reporta, vitimizando os vândalos de manifestações da esquerda que atacaram os policiais e sempre querendo rotular que os policiais são
tudo de ruim, né? Abuso de lei, são autoritários, são, né? Então vocês percebam, digamos assim, a inversão de valores. Então, não, a manifestação de 7 de setembro não é autoritária, é super democrática, como, aliás, todas foram da direita. E de novo não, e um alerta, né? A gente tem que ficar muito esperto com pessoas que podem se infiltrar da esquerda nas manifestações, se passando por nós com verde e amarelo, mas eventualmente causando alguma confusão. Porque vocês podem ter certeza, se 99% das manifestações do Brasil afora no dia 7 for pacífica e 1% for causado por um cara que entrou lá como penetra para tumultuar, a imprensa vai dar muito mais ênfase para esse 1% de confusão que teve e vai meio que repercutiu muito pouco os outros 99% que foram civilizados, porque isso, infelizmente, percepção do cidadão, é o modus operandi da imprensa. Passa-se o pano para os vandalismos, para os vândalos das manifestações de esquerda e superestimam os pouquíssimos, raríssimos vândalos que possam eventualmente existir nas manifestações de direita, mas eles dão aquele baita destaque. Então eu acho que é isso que está incomodando demais a sociedade. A seletividade da imprensa, a seletividade do establishment, a relativização da imprensa quando é da esquerda e do establishment, isso tudo está incomodando muito. E se o país hoje está, infelizmente, nessa situação aí de confusão, né? A gente está vivendo períodos realmente complicados, executivo, congresso e judiciário num conflito intenso. Isso tudo também se deve, porque aí isso sim, na minha interpretação, o combustível são todos esses cerceamentos e o padrão diferenciado da justiça e da imprensa em relação ao público da direita. Coisa que, por mais que algum esquerdista fale bobagens, deseje mortes de gente da direita, tentem matar o presidente da república, passa-se o pano quando é da esquerda. Então isso incomoda muito a sociedade e aqui é um apelo que eu faço. Imprensa, seja mais imparcial, seja profissional. Esqueça a sua ideologia um pouquinho. Seja profissional, sejam jornalistas. O mesmo vale para congressistas e para juízes, ministros de altas cortes do Brasil. Vamos tentar ser justo e deixar a ideologia um pouco de lado, porque esse país, infelizmente, está ficando um clima muito tenso e isso não pode acontecer jamais. Ninguém quer ditadura no Brasil de nenhuma forma, nem do executivo, nem do judiciário, nem de nada. A gente quer sim uma democracia e a gente está lutando por isonomia de tratamento. Basicamente é isso, tá? Esse é o meu ponto de vista. Creio que a maioria esmagadora concorda comigo. A gente quer democracia, a gente quer igualdade no tratamento, a gente quer que a justiça seja idêntica para a esquerda e para a direita, e a gente quer que não tenha corrupção no país. É simples assim. Isso é você querer fazer uma manifestação autoritária e antidemocrática? Acho que não, né? Pessoal, comentem. Se vocês concordam comigo, compartilhem. Se inscrevam nas minhas redes sociais, ativem as notificações e até o próximo vídeo.